Amanhã acontece o eclipse junto com a lunação, começando aí na casa 8 em Libra, né? Tem aí Mercúrio, Sol, Lua, e aqui no caso, né? Tá, o eclipse acontece porque está do ladinho ali do nó do sul, né? Junto com Marte ali. Tem muito essa questão aí do eclipse com essa força de estar tá ocultando a luz do Sol, né? Ocultando o brilho. E também a Lua ficando à frente do Sol, fica muito mais um contexto emocional, fica sempre mais essa coisa daquilo que a gente guarda, né? Das nossas emoções, de tudo aquilo que vai, que está guardando todas as nossas coisas guardadas. E como acontece em Libra, tem muito essa questão relacionada ao outro, ao julgamento, à crítica, tem a ver com justiça também, né? Então, muitas vezes, há essa questão de ocultamento dentro da justiça, né? Coisas que estão ocultas, coisas que não são claras, né? Então, um período meio turbulento nisso daí, né? Com relação a essa parte, inclusive relacionamentos, já que Libra fala de contratos, casamento, é a primeira casa do outro, né? Enquanto que aqui, ó, na outra ponta, a gente tem o signo de Áries, né? Que é o complemento, na verdade, de Libra, que está aqui, né? Ó, o Áries está aqui. Então, o Áries aqui, ó, tem Quirón e tem o nó do norte aí. Nessas horas, dá muita questão ligada a conflitos, né? Já que Áries sempre age com impulsividade, né? E eu brinco falando que Libra tem plena certeza daquilo que ele não sabe o que é, ou seja, ele sempre está em dúvida, é um signo cardinal de ar. Então, ele sempre está questionando tudo, todos. E, claro, questionar tudo e todos, sempre você vai ficar em dúvida, sempre você vai ficar remetendo sempre àquela questão se eu estou sendo honesto, se eu estou sendo sincero, se eu estou sendo justo. E, muitas vezes, é tanta coisa que passa na cabeça que a pessoa age por impulso. O lado interessante disso daí é sempre buscar agir com o lado positivo do oposto aí, que é a Áries, né? Que é o lado da generosidade. Porque senão, pensar antes de fazer, né? E é muito importante nessa hora, porque senão age por impulso. E agir por impulso, muitas vezes, a gente se excede. A questão toda é que tem uma cobrança também no céu aqui, que está relacionada a essa parte aqui de Saturno, né? Esse movimento aqui de Saturno aqui, ó. Fazendo esse trígono aqui com toda a alunação, inclusive com Marte ali, que está em Escorpião, né? Está no signo da Shirley, o Marte. O corregente de Escorpião aí na casa 8, né? Então, tem sempre esse processo de limpar as coisas, né? De buscar um fim das coisas, já que a casa 8 também fala de morte, né? Fala de transformação profunda. E como uma casa de Libra, buscar esse equilíbrio entre as coisas, né? Saturno cobra isso daí por estar ali em Peixes, ali na casa 12, que é o ascendente da lunação também, é o signo de água, está em Peixes ali, junto com a roda da fortuna. Então, nessa hora, Peixes fala da alegria, Peixes fala de perdão também, né? Peixes fala muito dessa questão da gente se perdoar, de a gente abençoar e ser abençoado, né? Com o desafio aqui, né? Já que Plutão está tá na casa 11 ali em Capricórnio, né? Ou seja, que tudo isso que seja colocado, que seja feito, que seja julgado, que seja renegociado, vamos assim dizer, seja feito de forma prática, ou seja, Capricórnio é um signo cardinal, ele começa o movimento, ele busca isso de forma severa. Então você percebe essa cobrança vindo tanto de Plutão em Capricórnio, quanto de Saturno em Peixes. Ou seja, tendo essa questão mais conflituosa ali, no caso de Plutão, falando do relacionamento com o outro, né? Os amigos, as coisas que a gente busca fora, na vida fora. O que que a gente precisa mudar para atingir os nossos objetivos?
O que que a gente precisa mudar na gente, o que que a gente precisa mudar nos nossos relacionamentos. Isso também fala de limites, né? Toda vez que a gente fala disso, a gente fala de limites, onde a gente é muito permissivo em alguns momentos, em outros não, né? E essencialmente, como é Libra, e Libra é regido por Vênus, ou seja, tem um sentimento, tem toda uma questão por detrás, né, emocional, fala sempre desses gatilhos que a gente tem emocionais que despertam muitas vezes coisas que não são interessantes, que não são legais, mas que estão guardadas aí. E principalmente isso daí dá choques dentro do trabalho, já que a casa 2 onde está a Áries, é a casa do trabalho. A casa 8 também é uma casa de trabalho, mas eu vejo muito mais como uma casa de. Se na casa 2 onde está a Áries, a gente trabalha, a casa 8 a gente recebe, né? Por isso que é a casa das heranças também. Então, nesse ponto, procurar não agir com nervosismo dentro do trabalho, mas sim com mais generosidade, né? Para que as coisas fluam melhor, né? Traçando uma nova estratégia de trabalho, traçando uma nova forma de viver. E fala também da nossa moradia, da nossa casa, da nossa habitação, dos nossos bens imóveis, do nosso ter. Então, muitas vezes, né, nessa alunação pode acontecer momentos de compras por impulsividade. Aquela coisa que você está na internet, assim, vê o anúncio, daqui a pouco você vai ver, aperte aqui, clicou aqui, já descontou no teu cartão. Eu falei, para que que eu comprei isso? Né? Mas depois você já comprou, já gastou e já recebeu. Eu falei, bom, de qualquer forma, é bem essa coisa ariana, que age por impulso, né? Tem um desejo, é um cardinal de fogo, ou seja, começa o movimento de fogo, tem toda essa impulsividade em fazer as coisas, né? E tem esse Quirón também aí em Ares, né? Esse Quirón falando também que se a gente não se controla, a gente pode pegar uma doença nervosa, ou seja, esquentar a cabeça, né? Ficar com a cabeça quente, né? Nesse ponto, vale muito mais apenas o processo de Marte, né? Que é aquela coisa de abrir a porta, que é um Dalet, né? Abrir a porta para a humildade, abrir a porta para a generosidade, abrir a porta para o companheirismo, porque senão é um apontando o dedo para o outro e é tipo aquela coisa, todo mundo brigando porque um fez, outro não fez, e aquilo que era para ser feito continua na mesa sem ser feito, né? Perceber, então, aonde estão as fragilidades, compreender essas fragilidades, compreender o nosso papel e colocar em execução de forma responsável é o processo mais interessante e é o desafio dessa nação. Começar as coisas que a gente se comprometeu e honrar isso, né? Evitando, muitas vezes, discussões acaloradas ou coisas desse tipo, até porque Netuno, aqui na casa 1 em Peixes, também retando retrógrado, ele facilita nesse sentido da gente criar uma imagem a respeito de algo. A imagem que a gente gravou na nossa cabeça não é aquilo que aconteceu, foi aquilo que a gente viu, foi aquilo que a gente gravou. E com o aspecto emocional envolvido, fica um pouquinho mais complicado, podendo ficar um pouco mais complicado, porque se você não gosta da pessoa, você começa a ter um mau olhar para aquela pessoa. Então, tudo, tá vendo? Aquele cara é arrogante, aquela pessoa é abusiva, aquela pessoa. E aí você vai criando aquela imagem, daqui a pouco você não está vendo a pessoa, você está vendo arrogante, você está vendo impulsivo, você está vendo, percebe? Então, nesse momento, separar as coisas e colocar aquilo que é necessário somente. E o resto, se limitar, né? Eu não vim aqui para gostar de você, eu vim aqui para trabalhar, eu não vim aqui para, né? Eu vim aqui para executar um papel, né? E com isso, então, se torna uma coisa mais formal, vamos assim dizer, ou até uma forma que seja profissional, né? Entrando nisso num aspecto mais profissional com relação às coisas envolvidas. E com esse ofuscamento, ou seja, por um lado também esse eclipse fala daquela coisa, a gente caminhar para um sol e daqui a pouco existe um obstáculo, algo que obscurece, algo que atrapalha, né? Tá? E esse momento fica mais forte também, daqui a pouco a gente vai ver outro mapa, que é o mapa da lua cheia.
Tudo aquilo que envolve Libra nesse mês, a gente passou agora por Yom Kippur, ou seja, o dia do perdão e tudo mais. E, na verdade, como é para nós, é uma primavera, né? A gente já está numa primavera, num renascimento. Daqui a pouco a gente está entrando no fim do ano, vai entrar, já estamos praticamente, Papai Noel está vindo bater a porta, né? Daqui a pouco o pessoal começa a enfeitar as casas e tudo mais. Então começa essa euforia, né? Já de fim de ano. Alguma coisa que você gostaria de falar, Thomas, a respeito? É. Ah, tá ligado. É, assim, né? tem- Falou bastante coisa. É engraçado como o mapa só a gente consegue. Olhando o mapa, eu tô lembrando daquilo que você falou, né? Não é aquilo que é, é aquilo que a gente guarda. Não. E o mapa, como imagem, perfeitamente faz isso. Acho que o ponto central aqui desse mapa mostra muito uma questão de fatalidade dentro dos relacionamentos, né? Essa questão da casa 8 para mim, eu acho que a casa 8 ela deixa claro, assim, coloca a gente na chincha com essa falta de livre-arbítrio, que às vezes a gente acha que tem, e a casa 8 ela vem com tudo aí para falar que não é bem isso, ou talvez não é nada disso. É, Então, tanto por bem quanto por mal, né? Então, mas aí como tem o Libra bastante presente nessa casa 8, acho que é a questão do equilíbrio nos relacionamentos, né? De que a gente tem um mínimo de assertividade com relação aos outros e a gente acolher a assertividade dos outros, né? E querendo ou não, né, a casa 8 ela fala um pouco, pelo menos na minha visão de inconsciente, assim. Então, às vezes a coisa vem de uma forma muito explosiva, e ninguém entende o que está acontecendo, né? E aí a gente simplesmente aceita, assim. Eu acho que é o grande destaque, assim, na minha visão desse mapa para esse eclipse aí, esse stellium na casa 8. é. Tem a questão do regente, né, que está na casa 6, que é Vênus, aí do lado de Lilith, inclusive, né? E fazendo uma oposição aqui do outro lado com o Marte aqui também, né? Ou seja, o Marte com Saturno aqui em Peixes, ou seja, essas duas casas aí. Uma casa fala muito dessa questão de saúde, né? Já que Virgem fala da saúde. E também, entre Libra e Virgem, tem essa questão de intestino, né? Então, aquela coisa de cuidar da saúde, cuidar da parte intestinal, cuidar de tudo isso daí, até porque daqui a pouco a gente começa os excessos, né? Chega fim de ano, a gente come tudo. E é engraçado até, né? Porque fim de ano o pessoal começa a comer um monte de coisa que na verdade não tem nada a ver com a gente, né? Castanha, comida quente, isso é comida de inverno para nós. Acho que era melhor uma saladinha de fruta, não é? Tá no calor, né? É bem diferente disso da tradição natalina que tem lá em cima, porque lá está no meio do inverno e a gente vai estar no meio do verão. Esse cuidado com a saúde, e esse cuidado até é muito relativo isso, a esse Saturno com a parte estrutural, né? Ou seja, articulações, ossos, entendeu? Tudo que mexe com peixes também mexe com essa coisa de linfa, né? Sistema linfático, toda essa parte aí que faz com que a gente possa ficar mais doente, né? Ou até doenças autoimunes, né? E tem justo essa parte, né? Porque Saturno rege o sistema ósseo e articulação. E Vênus aí tem uma parte que fala do rim esquerdo, né? E também fala, engraçado que Vênus também fala da boca, né? Interessante isso, né? Então, a boca, ela tem essa questão daquilo que a gente fala, ou a gente cura ou a gente mata pela boca, né? Então, nessa hora, a gente tem que procurar ser mais ponderado com aquilo que fala, já que tem todo esse impulso, né, colocado aqui em cima. Já que, olha ali o nosso amigo Marte, aqui onde está em Escorpião, né? Então, isso fortalece muito o lado escorpiniano. Ou seja, por um lado, o lado positivo, eu vejo muito essa questão de Escorpião como estrategista, né?
de ter uma estratégia emocional para fazer as coisas, de como se colocar, muitas vezes sendo até pontual na forma de colocar as coisas, de falar. Mas, por outro lado, quando essa energia está muito exaltada, ele começa a se tornar agressivo, né? Nas coisas, impositor, né? Querer mandar, né? Querer ter domínio sobre as coisas. E nessas horas a gente sabe que a gente mal tem domínio sobre aquilo que a gente sente, né? Imagina quanto a outra, é outra coisa, outras questões como relacionamentos ou por aí vai fora. Então, sempre buscar nesse momento uma coisa que, se a gente está irritado com algo, a irritação é nossa. Por qual motivo a gente está irritado, né? E qual seria a melhor forma de ver as coisas, né? E de falar para que aquilo trouxesse um resultado mais favorável, né? Do que gerar um conflito, né? Porque quando isso fica remoendo dentro de onde a gente tem escorpião, é um veneno, né? Ou esse veneno se transforma no remédio, ou esse veneno acaba envenenando. Então, o escorpião, muitas vezes, ele precisa estar jogando esse veneno para fora, para não ficar envenenado. E, claro, começa a jogar veneno ao redor, começa a gerar um monte de inimizades ao redor, conflitos, né? E com o Plutão ali, que é o regente de Escorpião, em Capricórnio, tem essa questão dele de cobrar com severidade as coisas, né? Que Saturno tem, Plutão tem essa questão de severidade e profundidade, né? Aquela coisa do inferno grego, Hades, né? Aquilo que está guardado no fundo do oceano das nossas emoções, né? Mas no signo cardinal, ou seja, que é de terra, que buscando a realização, buscando as coisas. Então, muitas vezes isso daí começa a favorecer até a troca de meio social, né? Já que fala na casa 11, ou seja, buscar pessoas que tenham mais a ver conosco, né? Buscar pessoas que tenham mais a ver com a forma, com como a gente sente, como a gente está. Lembrando sempre que essa questão de amizades, muitas vezes, o que nos aproxima também nos afasta, né? Em determinados momentos, a gente está num hall de pessoas de determinada religião, então a gente se aproxima dessas pessoas. A gente muda a nossa forma religiosa, daqui a pouco, da mesma forma, não tem mais assunto para colocar as pessoas, né? Então, os laços, né, que são criados, né? A criação de novos laços, transformando os laços que muitas vezes estavam fora de lugar, né? As coisas que estavam fora de lugar, para que a gente consiga ser mais coerente, né? Com as nossas coisas, com as nossas necessidades e também com o compartilhamento disso para com o outro, né? Que tem esse desafio, né? De Plutão ali, acho que vale a pena falar da seguinte forma: o senhor da guerra, né, no caso Ares ali, ele vence a guerra ou ele vai à guerra por causa de pobreza, né? Por causa de uma carência, por causa de uma cobiça. E nessas horas é melhor você agir com generosidade, vendo a necessidade do outro, muitas vezes suprindo essa necessidade, do que gerar uma guerra, do que gerar um conflito. É tipo aquela coisa, aquela mulher, aquela secretária chata, você já entrega uma caixa de bombom para ela ficar tranquilinha, pronto. Adoça a vida aí, minha filha, né? E a coisa fica mais simples. Agora, você vai discutir com ela, falar com o chefe dela, você vai arrumar um puta problema de você não precisar bater, entendeu? Esse discurso acalorado, impulsivo. Tem um outro trânsito aqui, que é interessante, que é esse Urano aqui, ó. Esse Urano fazendo um quintil aqui, ó. Esse trânsito do azulzinho que está aqui embaixo, ó, tá vendo? A 72 graus aqui com esse Urano retrógrado. Com Júpiter retrógrado também aqui na casa 3, percebe? Se a casa 3 fala da comunicação e tendo Júpiter e Urano ali retrógrados na casa 3, fica aquela coisa de que a gente tem uma energia, tem um impulso, né, para fazer as coisas e está meio rabugento, já que está fazendo quinto lá com Saturno, né? Ou seja, muitas vezes a comunicação ela pode se tornar mais explosiva, percebe? E mais cobradora, né? Então, nesse ponto fica uma questão assim, é mais vantajoso a gente não cobrar para não ser cobrado, né? Se você julga, você é julgado. Se você condena, também você está se condenando.
Então, focar na solução e não no problema é o melhor a ser feito. Enxergar problema, tá, tudo bem, mas só ficar enxergando problema, você não enxerga a solução, você fica focado só no problema, né? E tudo isso daí traz um certo isolamento, né? Buscando essa parte espiritual, né? Muitas vezes eu estou irritado, estou isolado, pode ser um processo onde que em determinado momento é bom, porque faz com que eu repense minha vida e minhas coisas, e em outro momento acaba sendo ruim, por quê? Porque começa a ficar exagerado e daqui a pouco eu perdo o convívio e começo a ficar mais irritado com as pessoas, né? Aquela pessoa fala muito, aquela pessoa fala pouco e por aí vai afora. Então é mais interessante nesse momento buscar o convívio, né? Até para não ficar muito na rabugice. Que então tem aquela coisa assim, tem um momento de falar, tem um momento de se calar e tem um, né, de pensar e de ouvir, né? Para que a gente tenha essa pausa entre uma coisa e outra, para não se deixar levar pela euforia, né? Porque nessas horas fala demais e daqui a pouco, que nem aquela dito popular, fala demais, dá um bom dia a cavalo, né? Aquela coisa, ou seja, tem horas que a gente fala por impulso, já está com um tom mais agressivo, já está com um tom mais exaltado, e daqui a pouco a gente começa a falar coisas que não eram necessárias ou que podem ter mais de um tipo de entendimento. Toda essa parte ligada à Libra, ela busca equilíbrio. O pessoal fala assim, né, que o Libra é o signo da justiça. Não, o signo que busca o equilíbrio, é o signo que busca a justiça. Por estar buscando a justiça e o equilíbrio, quer dizer que ele não tem, concorda? Uhum. Fica contrário. Então, fica muito no signo de Libra essa questão, primeiro, né? O libriano sempre tem essa pegada de requinte, né? A gente brinca assim falando que dois signos são regidos por Vênus, um é touro e o outro é Libra. O touro, se bobear, compra embalagem bonita e enche um prato enorme para comer, né? E o Libra já não, pega um jantar à luz de velas, com um prato requintado, tudo cheio de frufru. Ou seja, para isso, o que é necessário? Dinheiro, né? Então, essa busca da liberdade, essa busca das coisas, do prazer através do requinte, percebe? Né? O Libra sempre tem essa questão de buscar as coisas com valor, que são bonitas, que são agradáveis. E também o buscar a casa, né? Fala de viver bem com o outro. Então, o libriano ou libriana sempre tem essa questão de querer estar morando bem, num lugar bonito, num lugar arrumado, num lugar confortável, né? Essa busca por esse requinte. A, a lua nova acontece aqui, vai dar essa influência no mês inteiro. E toda vez que tem um eclipse, então, vai ter esse ofuscamento aí na parte da justiça, que já, por sinal, já é demorada pra caramba, né? Hum. Muito complicada que a parte jurídica no Brasil, com esse ofuscamento, ou seja, podendo gerar muita briga, né? Muito arranca-rabo aí por causa disso daí, né? E esses desafios, né? Ou seja, a questão da impunidade em touro, tá? Aqui, isso daí fica mais... Porque a Lua, ela vai andando pelos signos, né? Então, o que que acontece? Daqui a pouco, quando ela tiver quarto crescente, ela vai estar aqui, ó. Né? Ela vai estar aqui em passando do lado desse Plutão. Quando passa do lado desse Plutão, todas as coisas que a gente sentiu que precisava ter mudado aqui, né, que precisam estar sendo colocadas em ação, que precisam coisas que a gente foi deixando de lado, aí começa a vir uma cobrança a respeito disso. Ou seja, os prazos, as entregas, quando, como, o quê, e precisa estar arrumado isso. Isso daí vai acontecendo até o momento da lua cheia. Porque saindo dali, aí, saindo do lado desse Capricórnio na lua quarto crescente, quando chega na lua cheia, vai estar aqui, ó, do lado desse Saturno aqui, né? Então, vai ser esse momento onde que
quase aqui realmente vai ser lua divergente, que a gente fala, corcunda, aliás, né? Que é o momento antes da lua cheia, que vai ser em Áries. Então, quando tiver em Peixes, aí vai passar do lado de Saturno. E vai ser esses dois planetas que, na verdade, têm muito a ver com o social, têm muito a ver com processos de transformação. Um é Saturno, né? Que fala da responsabilidade social, tempo, espaço, karma. E o outro é Plutão, que fala da transformação profunda, que fala das nossas raízes, nossa ancestralidade, daquilo que está guardado lá fundo, no fundo, que fala da morte, fala da transformação, fala da herança, fala da gente perceber as coisas e porque em determinados momentos a gente foge, procrastina, então começa a vir isso à tona e começa a levantar esses processos. Percebe que nesse mapa, deixa eu apagar isso daqui, na lua cheia, que é isso que é a lua estando aqui, né, em oposição ao sol, que está aqui. É o momento da lua cheia, percebe? O sol ali fica do lado, já em Escorpião, do lado de Mercúrio e de Marte ali, né? Ou seja, tem uma explosão, uma explosão. Se a lição de casa foi bem feita, beleza, você encontra a estratégia, o jeito e as coisas que você precisa mudar para a tua vida andar, já que a Lua também em Touro também puxa a energia de Júpiter ali, que está do lado de Urano também, tudo em Touro, né, na casa 1, né? No mapa da Lua cheia. E, claro, essa oposição sempre buscando a quadratura com Plutão aqui em cima. Se a gente fez o aprendizado na lua crescente, quarto crescente ali, quando chega na lua cheia, a gente tem um insight, a gente tem a saída, a gente tem uma transformação, a gente limpou aquilo que precisava ser limpo, abriu o caminho para novas coisas virem à tona, né? Mas sempre regado com, parece que a gente anda, mas parece que tem uma corrente no pé ali, né? Porque tem Júpiter retrógrado e Urano retrógrado. Esse retrógrado não quer dizer negativo, mas quer dizer interiorizado. Então a gente fica muito mais pensativo, vamos dizer, se aquilo, a forma com a qual a gente está fazendo as coisas é a melhor forma de se fazer. É a forma mais produtiva, né? É através disso que a gente vai atingir o status ou aquilo que a gente gostaria, o objetivo, foi atingido, vai ser atingido, é o caminho certo, é isso que você quer? Percebe? Tem um questionamento nisso daí, né? Muitas vezes a gente imagina alguma coisa, isso é favorecido até por esse Netuno retrógrado ali, só que aquilo que a gente imagina, muitas vezes, não é aquilo que é. A gente é meio que um encantamento nas coisas, né? Você imagina aquela coisa que eu falo, vou fazer tal coisa, vai ser ótimo, vai ser maravilhoso. Puxa, no dia você está cansado, você está com dor de barriga, você está com isso, você está com aquilo, mas você tem que encarar a bucha lá e se vira, né? Agora que você... Então, eu acho que vale muito a pena, nessas horas, lembrar de outros momentos onde você realizou coisas similares. Quais foram os desafios anteriores? Já que Escorpião sempre fala de água, e água sempre remete a gente ao passado, a ciclos anteriores, enquanto que o elemento ar, ele fala do futuro, fala das ideias, fala, né? O fogo fala de impulso, então a gente põe fogo e água aí, percebe? Que é um complemento do outro, um se opõe ao outro, mas um se complementa ao outro aí. Eu estou falando de fogo porque tudo isso está numa casa de Áries aqui, ó. Apesar de estar em Touro, que é um elemento terra. Então, existe essa questão, sim, de querer ir para cima, querer resolver as coisas. E eu acho que entra muito também já em outubro, final de outubro, a gente já começa, mês que vem, acabou o mês de outubro, já estamos em novembro, ou seja, programar viagens, programar eventos, programar festas, como é que foi esse ano, que coisas que precisam ser terminadas, né, para iniciar um novo ano, um novo plano, uma nova estratégia de vida. Então, acho que esse mês aí está muito nessa parte de organização, de cuidados para com o outro e de traçar essa estratégia para o futuro em base do aprendizado que a gente já teve no nosso passado, né?
na nossa história pregressa. Alguma coisa que você gostaria de frisar, Thomas? Achei bacana esse mapa aí da lua cheia, porque ele traz muito processo assim acho que de cura, né, com relação aos relacionamentos. Achei legal esses três planetas em Escorpião aí, na casa 7. Eu acho que traz essa questão do resultado, daquilo que a lua nova trouxe de uma forma mais turbulenta, vamos dizer assim, aqui já muito mais esclarecida e dialogada. Eu ia falar, eu gostei muito desse triângulo aí. Eu já botei essa setinha aí. Esse triângulo aí mostra, né, o Plutão como moderador, é, né, da Vênus com Urano. Acho que traz muito essa coisa de que assim, né, a nossa imagem, a nossa beleza, até que ponto ela está servindo a algo maior, né, que essa questão do Plutão na casa 10 dessa vida social. E, né, o Plutão dando uma empurrada aí, mas também cobrando. É. E acho que essa casa um aqui cheia de touro, até essa questão do Urano na casa um é muito que uma questão assim de se permitir, se permitir prazeres. Está relacionado ao touro, né? Então, enfim, resumidamente, isso pode estar relacionado à beleza ou à dieta, nessa casa. Isso. Cuidados com a saúde, que envolve, né, também os três signos de terra. Envolve o touro na casa um, envolve a Virgem com a Lilith e também com Vênus na casa 5 aí, e envolve o Plutão na casa 10 em Capricórnio. Então, tem esse processo também de colocar as coisas no chão, né? Tem essa coisa da Terra, de ver resultado, de buscar esse resultado, de se sentir melhor, né? E se não se está bem, o que precisa ser feito, o que precisa ser colocado, o que precisa ser mudado para a gente ter uma vida mais satisfatória, mais feliz, mais, né? Que consiga a gente ficar bem com tudo isso. Na última parte do mapa, passado esse momento aqui, a gente já entra num ciclo da parte minguante, que vai bater exatamente, vamos lá, fixo, em Leão aqui, né? Essa setinha tá horrível. Bom, aqui, ó, que bate toda a casa de Leão aqui, né? Com essa Lilith, mas já em signos de terra, né? Que é a Vênus e também a Lilith ali, né? Mas Leão em si não tem nada, né? Mas então fica muito essa pegada de signos fixos, né? Que é, no caso, os signos fixos é Touro, Escorpião, né? É Aquário, que está com Saturno, que está na casa, está em Peixes, já está em Peixes, ficando mais forte aí o signo de Escorpião nessa casa. Então, quando chega em Leão, nessa parte já, entrando já na lua minguante, fica esse processo de muitas vezes a gente levantou, brigou, fez, cobrou, foi cobrado, chegou um momento de transformação de todas essas coisas, de colocar essas coisas no chão, ver onde que isso foi positivo, né? E aonde que a gente tem que se readequar. Tem uma questão de readequação aí, né? Já que Leão fala do ego, fala do prazer, fala de uma série de coisas boas até, mas por um outro lado também, na parte negativa, onde fica muito pueril, né? Porque Leão é muito oba-oba em alguns momentos, né? E o interessante do oba-oba é quando você tem fundamento, quando você tem, que na verdade é o complemento de Leão, que é Aquário aqui, né? Então, Aquário fica no meio do inverno astrológico e muitas vezes ele prefere ficar isolado. E a parte positiva do Leão é o complemento de Aquário, que ele apresentar tudo aquilo que ele estudou, que ele viveu, que ele aprendeu no inverno, ou seja, apresentar isso. Então, o Leão brilha por si só, né? Então, o interessante nesse momento é
exatamente isso, da gente falar, pensar e agir de uma forma coerente com quem a gente é. E, claro, na forma com a qual a gente gostaria de estar, né? Ou seja, a forma com a qual eu me apresento, né, para o outro é coerente com aquilo que eu quero, né? Então, tudo aquilo que remete a uma apresentação, seja a roupa, seja a linguagem, chega, né? Como a gente se apresenta e como a gente gostaria de ser visto, como a gente ama e como a gente gostaria de ser amado, né? Como a gente gostaria de ser lembrado. Então, fica nessa última aula minguante, esse processo de revisão, né? E de readequação para entrar aí novamente num novo ciclo lunar aí com a lua nova acontecendo em Escorpião, lá para o dia 12, creio, eu vi a data certinha. Eu estou preparando o arquivo e amanhã já posto para todo mundo aí, junto com esse videozinho, para a gente já estar fazendo nossas orações e acendendo as velas no altar aí. Tá bom? Tá bom. Gente, um bom fim de semana para vocês, Para vocês divirtam-se, também. aproveitem o Para vocês friozinho. também. Então,